de concreto, tá? Literalmente a execução. Alguns cuidados básicos, né? Nada assim extremamente aprofundado, né? Na execução, porque a gente sabe que o assunto é extremamente vasto, principalmente quando a gente fala de assuntos na prática, né? São detalhes e detalhes e detalhes que, se a gente for a fundo, meu Deus, cada assunto se desdobra assim em muita coisa, tá? Então eu vou mostrar para vocês assim o básico, para que vocês tenham uma noção, né, ao longo depois da faculdade aí do que a gente se fala, né, e até nas cadeiras depois de cálculo, né, e outras cadeiras que vão englobar esse assunto, tá bom? Então, execução de estruturas de concreto. Sequência de execução, tá, de uma estrutura de concreto. Qual seria? Tá? A primeira, a gente vai ter a forma e o desmoldante, tá? A gente vai ter a parte de escoramento ou montagem, né, da nossa forma, né? A gente vai ter depois a ferragem ou armadura, né, que a gente também conhece. A gente vai ter a concretagem, a cura e a desforma, tá? Então, esse seria o processo da nossa sequência de execução de uma estrutura de concreto, ou seja, quando a gente vai executar uma laje, né, que é um elemento básico, né? Quando a gente vai concretar um elemento complementar, uma escada, por exemplo, essa é a sequência, um pilar, essa é a sequência. A gente vai fazer a forma, passar o desmoldante, né? A gente vai fazer a parte do escoramento, a locação dele, no caso, né? A montagem da forma, a ferragem, né? A concretagem, a cura dessa peça e depois a desforma, ok? À medida que vocês tiverem dúvida, abre o áudio aí e fala, ok? Desmoldantes, tá? Apresenta-se sob forma líquida, tá? O desmoldante. Ele tem cor marrom claro, né? Ou branco leitoso, conforme vocês estão vendo ali, ó. Tá? Pode ser aplicado com pincel, com trincha, com rolo, com pistola, com aquelas bombas, né? De passar mata-mata, esse tipo de coisa assim. Tem a aplicação, né, tu vai passar em formas, né, nas tábuas, tá, nos compensados e também na área metálica. Pessoal, tem alguém aí com o áudio aberto, tá? E aí tá querendo ou não atrapalhando aqui, ok? Dá uma olhadinha aí, por gentileza. Normalmente é diluído em água, tá? Tem alguns que são orgânicos já também. Quando aplicado em demasia, provoca manchas no concreto, tá? Então, dependendo do desmoldante que se passa no concreto, ele acaba muitas vezes causando algumas manchas. E se tu quer fazer tipo um concreto aparente para depois passar um hidrorrepelente para ficar uma coisa aparente, vai acabar deixando tudo manchado e isso vai ficar ruim, tá? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta aqui, ó. Alguém não conhece, alguém não sabe do que eu estou falando, que é o desmoldante? Eu não sei, professor. Tá, é o Giovanni e Douglas. o Mota? Isso. O Mota, é o seguinte, o Giovanni, desmoldante, o nome já meio que fala a coisa aqui, quer ver, ó? É desmoldar, é desmontar, digamos, tá? Tu pode estar atribuindo assim. O que seria esse desmoldante? Esse desmoldante é um líquido que a gente passa na tábua para quando a gente concretar o concreto não grudar na tábua. E aí, quando tu desforma, a tábua sai mais fácil, entendeu? Seria assim, ó. Olha aqui, ó. Por exemplo, esse amigo aqui nosso, ele está fazendo o quê? Ele está com uma chapa de compensado no chão, de madeirite, né, do plastificado, com o rolo, ó, tá? Com o rolo de pintura, está ali o desmoldante, ó. Ele molha dentro do desmoldante, né, que muitas vezes tem o aspecto leitoso, e ele passa na forma, ou seja, é como se fosse um óleo diesel, alguma coisa assim, tá? Para untar a forma. Quando a gente faz um bolo em casa, né, a Carla e as meninas, quando a gente faz, a Caleandra aí, quando a gente faz um bolo lá em casa, a gente não passa, querendo ou não, a margarina na forma, para quê? Para quando tu for tirar o bolo da forma, né, esse bolo sair com mais facilidade. A mesma coisa, o desmoldante em forma tem o mesmo efeito, tá? De a gente passar ele e de quando a gente for tirar essa forma aqui, ó, por exemplo, de uma parede daquela lá, ó, ele sair com maior facilidade, porque essa forma tu vai aproveitar nas demais fases da obra, nas demais concretagens, tá? Por exemplo, um prédio. Oi. Não. Não faz, tá?
Não, tá? Desde que tu passe um produto próprio. Se tu me dizer assim, ó, foi lá e passou óleo diesel, aí é dar um tiro no pé, entendeu? Pode ser que tenha problemas sim, tá? Desde manchas até outro tipo de patologia, digamos assim, tá? Então, se tu passar o produto correto, tu não vai ter problema. Ok, Giovanni? Vamos lá, então. Claro, esse desmoldante... tava falando assim, tipo assim, um edifício que tu tens 15 andares. Quando a gente vai fazer um edifício desse, normalmente a gente trabalha com 2 jogos de forma, tá? Por quê? Porque tu faz a laje, né? E aquela laje, querendo ou não, esses madeiretes do assoalho lá da laje, ele tem que ficar para dar o tempo de cura, né? Para depois tu sacar fora e poder trabalhar na próxima laje. Então, normalmente a gente trabalha com 2 jogos de forma, e aí tu tendo esse cuidado de desformar de uma forma que tu não tenha que estar batendo nessa forma, nem metendo alavanca, nem talhadeira, esse tipo de coisa, tu não estoura ela sai com mais facilidade. Então tu consegue praticamente com 1 ou 2 jogos de forma, tu terminar o edifício todinho, porque aí tu vai utilizando a forma, entendeu? Então essa é a lógica do desmoldante, facilitar a sacagem, né? Tu sacar essa forma, tá? Tu tirar essa forma, ele vai facilitar, e também vai garantir que essa madeira tu utilize por mais vezes, ok? Sim, não, usa em forma metálica também, aqui, ó, eu até comentei, tá aqui, ó, formas de tábuas, tá? Seja a tábua que for, a madeira que for, compensados em formas metálicas, aquelas formas de aço ou então de alumínio, né? Ou plásticas, sabe aquela cubeta, cabaça que eu falei para vocês lá para fazer a laje perfurada? Então, a gente passa desmoldante naquilo ali para poder sacar fácil aquele plástico. Senão ele gruda de um jeito que quando tu vai sacar, tu quebra ele, tu quebra a forma, e a forma é cara. Entendeu? Ó, forma e escoramento. Formas de lajes, tá? Elas são formadas por tábuas ou chapas compensadas, que é o assoalho, né? Tá? Barrotes longitudinais e transversais, né? Para te fazer a parte do escoramento dessa laje. Os pontaletes verticais ou as escoras, estas que por sua vez podem ser de madeira ou pode ser metálica, tá? Ou ainda a gente trabalhar com torres de escoramento, não andaimes, torres de escoramento própria para isso, tá? Tábuas para apoio dessas escoras, cunhas e demais outros elementos que a gente pode estar utilizando, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. O que seria isso? Depois eu já mostro o desenho, na verdade, né? A imagem. Atenção para o seguinte, ó, tá? Vocês conseguem ver nessa letra aqui? Então, peraí. Vamos fazer a coisa certa aqui. Ô, professor, na lousa no computador do professor aí não tem um botão aí Share Screen? Será que não é para o professor compartilhar a tela do professor aqui para nós? Pois é isso que eu tenho que aprender com vocês. Tem certas coisas que eu não parei para olhar e não aprendi ainda também. Mas estou aberto aí a fazer e olhar. Só que agora nós já estamos perdendo a primeira aula. Deixa eu tocar mais para frente, então, tá? Tá. Não está abrindo, eu ia botar essa letra em branco, mas vamos lá, olha só. Quando a distância do apoio do piso, tá? Quando a distância do piso até a laje for superior a 3 metros, é necessário travar as escoras para evitar o flambamento ao receber a carga da concretagem. Ou seja, quando tu tiveres o teu piso e a tua escora apoiada lá no piso e a parte de cima aqui da laje, sendo que esse pé direito for maior que 3 metros de altura, a gente precisa, entre as escoras, quando de madeira, a gente travar elas com mãos francesas, entendeu? Por quê? Porque tu corre o risco dessa escora receber a carga e ela entortar, e ela flambar. Então a gente costuma estar botando mão francesas e travando ela. Já mostro para vocês imagens ali também. Tal forma não deve ter folga ou gretas. Por quê? Porque quando for vibrar, vai sair toda a nata do concreto e vai ficar toda aquela bicheira que a gente fala, né? Que é a segregação só da brita acumulada ali, tá? Ó, para que a nata do cimento não escorra, tá? Não enfraqueça o traço naquele local e não surjam as bicheiras, tá? As cunhas têm papel fundamental
para forçar a escora para cima, né, e nivelar o assoalho, tá? Isso eu também já vou explicar para vocês do que se trata, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo bem essa imagem? Giovanni? Então, olha aqui, ó, aqui a gente consegue ver o quê, ó? Aqui a gente tem os nossos, o nosso escoramento da laje. Isso que vocês estão vendo tudo malhado aqui em cima, na cor preta malhada, é a forma, que é o madeirite, que já foi usado algumas vezes, tá? Então, está sendo reaproveitado. Aqui a gente consegue ver as nossas longarinas, os nossos barrotes, né, as travessas aqui, ó, onde a gente coloca algumas mestres e depois coloca os demais, né, barrotes aqui para a gente estar botando o assoalho em cima, tá? Claro que isso também tudo calçado pelas escoras, que nesse caso essas escoras azuisinhas aqui, ó, são escoras metálicas, tá? Observem o seguinte, vocês conseguem ver esse pilar que está aqui, ó, ele tem esses furos aqui, vocês estão vendo esses furos ali, ó, no pilar? Aqui lá também, ó. Vocês conseguem ver? Então tá. Então observem esse pilar aqui, ó. Esse pilar ele vai daqui até aqui, ó. Ele tem o pé direito aqui, tá? E dá de ver um monte de furinho preto, não dá? Tá, então tá. Prestem atenção nisso aí que mais para frente eu vou falar sobre esses furos no pilar, tá? Ó, aqui, ó, a gente já tem a forma de uma laje. Essa obra aqui era naquela mesma que eu mostrei, laje maciça para vocês na última matéria, lá naquela obra lá do supermercado Manente, lá em Araranguá, né? Que hoje é o Angelone. Então, aqui, o que acontece? Nós temos o pilar pré-moldado. Esse aqui era uma laje maciça que ia ser feito, que era tipo uma laje em balanço na frente, um detalhe no supermercado. E aqui nós estamos utilizando as escoras de madeira, como vocês podem ver, tá? Com pé direito de 6 metros, ou seja, pé direito duplo, né? Nosso pé direito, que normalmente a gente fala, é em torno de 3 metros, então pé direito duplo. Essas escoras estão com 6 metros e meio de altura, mais ou menos. O que eu comentei com vocês é isso. A partir do momento que essas escoras, esse vão for maior que 3 metros, vocês têm que estar botando travessas entre essas escoras para travar, para que ela não venha de novo a envergar com o peso. Vocês entenderam? Talvez nem caia muitas vezes, mas se uma dessa não aguentar com a carga ou com o peso, muitas vezes ela pode flambar e a tua laje dá uma leve baixada, né? E isso aí fica ruim depois para te estar ajeitando por cima ou tirando, né, esse defeito por baixo também, digamos assim. Aqui a gente consegue ver, ó, toda a parte, né, das travessas aqui para a gente poder botar o assoalho em cima. Depois vai ser feita essa forma, claro, né, e concretada essa laje, ok? Então, é isso aqui que tem a diferenciação entre uma escora de madeira, né, de eucalipto,